Olá pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 34, Estrutura de Lewis. Pessoal, a aula de estrutura de Lewis é uma das aulas mais importantes da Química, porque ela tem uso tanto na aplicação para o ensino médio, como também ela tem aplicação para o vestibular, né? Então, esta aula, ela... Para o vestibular não, gente, me desculpa, ela tem tanta aplicação para o ensino médio, tanto para o ensino superior. Então, essa é uma aula que vai ser feita bem devagarinho, porque é um dos assuntos que mais gera dúvida na galera, principalmente, né, porque ela é a matéria-chave para nós ingressarmos de vez nas ligações químicas. Ela é a transição entre a química geral e a química inorgânica para o ensino médio. Belezinha, pessoal? Para nós falarmos de estrutura de Lewis, pessoal, precisamos antes falar sobre a regra do octeto, que na minha opinião deveria se chamar exceção do octeto, não regra do octeto. Mas como minha opinião não vale de nada, né, vamos continuar chamando de regra do octeto. Pessoal, o que seria então essa tal de regra do octeto? A regrinha do octeto, ela fala que todos os elementos eles se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência para que eles possam ficar parecidos com um gás nobre. Só que nós temos a primeira exceção desse carinha, que é o hidrogênio e o hélio, que se estabilizam com apenas 2 elétrons na camada de valência. Por que isso acontece? Porque eles estão no orbital 1s, e o orbital 1s só cabe apenas 2 elétrons, não tem mais espaço para elétrons ficar lá dentro. Concordam comigo? Então, por esse motivo, eles vão se estabilizar apenas com 2 eletronzinhos na camada de valência. Belezinha, pessoal? Então, basicamente, a regra do octeto seria isso, tá? Se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência para ficarem parecido com um gás nobre. Agora sim, nós vamos aplicar as estruturas de Lewis para os compostos iônicos, certo, pessoal? Então, as estruturas de Lewis para os compostos iônicos, tanto para os iônicos, tanto para os covalentes, vão ser basicamente uma receitinha de bolo. Então, eu aconselho vocês a anotarem esses passozinhos que estão aqui, né? Ou se vocês não querem anotar, porque estrutura de Lewis para compostos iônicos são poucos usadas. Elas vão ser usadas bastante quando nós formos trabalhar, né, com os compostos covalentes, que nós ainda veremos nessa aula. Então, pessoal, a primeira coisa quando nós vamos usar as estruturas de Lewis para montar um composto iônico é escrever os elementos envolvidos, né, nas ligações. Nós vamos escrever o número de elétrons contidos na camada de valência de cada um desses carinhas. Vamos colocar um colchetezinho entre eles, né, fazer uma seta indicando a movimentação de elétrons, e depois nós vamos fazer um balanço de cargas. Vamos ver 2 exemplozinhos, né? Um exemplozinho que é aquele que vocês já estão acostumados, que é o clássico, que é o NaCl, e depois o hidreto de sódio, tá? O hidreto de sódio, e nós veremos como que isso funciona. Então, a primeira coisa que nós faremos aqui, pessoal, seguindo a nossa receitinha de bolo, é escrever os elementos envolvidos para essa ligação química. Então, nós temos aqui, de um lado, o sódio, e do outro lado nós temos o cloro. O segundo passo é escrever os elétrons da camada de valência. O sódio possui 1 elétron e o cloro possui 7 elétrons em sua camada de valência, certo? O terceiro passo são os colchetes, pessoal. Literalmente os colchetes. Então, olha só como que esse terceiro passo é envolvido aqui para nós. Então aqui nós colocamos o colchete. No quarto passo, eles pedem para fazer uma seta com as movimentações dos elétrons. Pessoal, o cloro ele é o mais eletronegativo, certo? O cloro sendo mais eletronegativo, o elétron migra do sódio para o cloro. Então vai ficar da seguinte maneira. Vou colocar aqui assim. Migrou para cá. Então aqui a primeira parte, né, nós seguimos aqui só nesse
pequeno pedacinho aqui, nós seguimos 4 passos das estruturas de Lewis para os compostos iônicos. Agora, ele pede para fazer um balanço de cargas. Como nós faremos esse balanço de cargas para termos o nosso composto final? Vamos reescrever isso daqui de cima, agora já da forma correta. Então, olha só. O sódio perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele está com excesso de cargas positivas, certo? Então ele vai ficar mais. E o cloro, que ganhou um elétron, ele passou a ter um excesso de cargas negativas, certinho? Então agora, como nós vamos fazer aquele balanço de cargas? Mais com menos, cancela essa carguinha, e no final das contas nós teremos o composto NaCl. Beleza, pessoal? Então essa foi a primeira parte das nossas estruturas de Lewis. Vamos ver aqui então um segundo exemplo para nós fixarmos bem essa ideia. Lembrando que para os compostos iônicos, raramente vocês vão precisar usar a estrutura de Lewis. Belezinha? Então, seguindo lá aquela receitinha de bolo que eu pedi vocês para anotarem, o primeiro passo era escrever os elementos envolvidos. Então nós temos o sódio, novamente o sódio, e o hidrogênio envolvido. Beleza? Pede agora para colocar os elétrons da camada de valência. Então o sódio tem um elétron e o hidrogênio tem mais um. Vou colocar assim separado para vocês não acharem que é ligação covalente. Terceiro passo é colocar uns colchetes aqui do lado desses dois carinhas, né? E agora pede para cacetinha com uma migração do fluxo de elétrons. Bom, pessoal, o hidrogênio ele é mais eletronegativo do que o sódio, né? Então, o elétron vai novamente migrar do sódio para o hidrogênio, dessa maneira. E agora é fazer os balanços das cargas. Reescrevendo aqui na parte de baixo, né? Para facilitar a nossa vida e não ficar tão bagunçado, nós teremos então dessa forma. Então nós temos aqui Na e H-, certo, pessoal? Tranquilinho, facinho. A carguinha positiva cancela com a carguinha negativa, certo? E aqui nós temos então NaH como nosso segundo composto, e aqui ele está representado na forma de Lewis, né? De uma maneira iônica, certo? Agora vamos ver como que é representada a forma de Lewis para os compostos covalentes, que é o que mais vai ser cobrado por vocês. Compostos covalentes, então, pessoal, a receitinha de bolo vai ser um pouquinho diferente. Olha só, anotem aí como nós determinaremos, né, fazeremos a estrutura de Lewis para os compostos covalentes. Primeira coisa que nós devemos fazer, então, pessoal, é contar o número de elétrons da camada de valência. Segunda coisa que nós iremos fazer é determinar quem vai ser o átomo central. Como nós determinamos quem que é o átomo central numa espécie química de ligações covalentes? Preferencialmente, será o átomo central aquele carinha que ele possui a menor eletronegatividade. Só que imagina, por exemplo, nós vamos trabalhar com a água. Na água, o hidrogênio ele possui a menor eletronegatividade do que o oxigênio. Só que o hidrogênio não tem espaço para fazer coordenação, ou seja, fazer ligações. Então, além de ter a menor eletronegatividade, ele tem que ter espaço para fazer várias ligações. Se esse pré-requisito de não ter espaço para fazer várias ligações não for atendido, nós poderemos trabalhar com outro átomo, né, no caso um mais eletronegativo, mas que faça mais coordenação. Beleza? Como o átomo central. Daqui a pouco nós veremos um exemplo e essa ideia vai clarear um pouquinho mais. Depois, pessoal, nós temos que dar prioridade preferencialmente para completar o octeto.
Beleza? Seguindo esses passos, vocês vão conseguir fazer uma estrutura de Lewis legal, bacaninha. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, então, nós temos aqui a água. E nós queremos fazer estrutura segundo Lewis para a água. Belezinha? Como nós vamos fazer a estrutura de Lewis para a água? Primeiro passo, né? Vamos fazer aqui organizadinho e bonitinho. Primeiro passo da nossa receitinha de bolo é contar os elétrons. Então, o hidrogênio, cada hidrogênio possui um elétron na camada de valência. Só que nós estamos trabalhando com 2 hidrogênios. Então, é 1 vezes 2, que nós temos aqui 2 elétrons na camada de valência, certo? Mais 6 elétrons que o oxigênio possui na camada de valência. Concordam comigo? Então, o total de elétrons que nós temos aqui envolvidos entre essas duas espécies na camada de valência são 8 elétrons, ou seja, nós temos que distribuir 8 elétrons entre um oxigênio e 2 hidrogênios. Tranquilo? Facinho, facinho, né? Segundo, determinar o átomo central. Bom, o hidrogênio, como eu havia falado com vocês, ele possui menor eletronegatividade. Então, a prioridade seria dele. Só que o hidrogênio ele não faz quase ligação nenhuma, ele consegue fazer uma ligação só. Entendeu? Porque ele não tem espaço para fazer mais ligações. Então, o oxigênio que ele consegue fazer 2 ou mais ligações, ele acaba entrando nesse meio. Pessoal, uma dúvida muito comum que o pessoal tem é: como eu vou saber quantas ligações cada fulano pode fazer? Então vamos lá. Pega aqui a tabelinha periódica de vocês e vamos tentar entender. O carinha está na primeira camada, está na primeira fileira da tabela periódica, não tá? E no caso aqui é o hidrogênio. Então ele vai fazer uma ligação. Ah, mas por que o hidrogênio vai fazer uma ligação? É simples, pessoal. Porque ele não quer parecer um gás nobre, então seria como se ele precisasse de dar apenas um passo para chegar até o hélio. Beleza? Lembrando que isso é válido somente para compostos covalentes, tá? Então, olha o boro, por exemplo. O boro, ele consegue fazer 5 ligações. Por que ele conseguiria fazer 5 ligações? Que seria o número de passos que ele precisaria para chegar no neônio. Então seria 1, 2, 3, 4, 5. O carbono, 4 ligações. Por quê? 4 passos para chegar até o neônio. 1, 2, 3, 4. O nitrogênio 3, né? Pelo mesmo motivo. O oxigênio 2 pelo mesmo motivo. E o flúor 1 pelo mesmo motivo. E o neônio nenhuma porque ele já é um gás nobre. Beleza? E isso é válido para todo mundo que está na mesma família dessas classes. Tranquilo, pessoal? Lembrando, então, para fazer ligações covalentes, como saber quantas ligações vão ser feitas? Só você olhar a tabela periódica e saber quantos passos eles precisam dar para chegar até um gás nobre. Tranquilo? Acho que esse exemplo foi facinho de analisar, né? Tranquilo. Então vamos voltar para a nossa aula. Então, povo, o segundo passo é determinar o átomo central. Como o hidrogênio só faz uma ligação enquanto o oxigênio faz 2, então o oxigênio aqui passa a ser nossa prioridade para fazer a ligação. Então, o oxigênio é o nosso átomo central. E agora, pessoal, o terceiro passo é completar preferencialmente o octeto. Então, olha só como que isso vai funcionar. Temos aqui um átomo central, certo? Um átomo central pode fazer uma ligação com hidrogênio. Esse hidrogênio pode se ligar com outro hidrogênio aqui. Não tem espaço, não é, pessoal? Por quê? O oxigênio já completou o seu octeto, embora ele não complete um octeto e sim um dueto, né? Eles só se estabilizam com 2 elétrons já, né? Então, como que o hidrogênio não tem mais espaço para ser utilizado, não tem mais espaço para nós colocarmos elétron, mas o átomo central tem mais espaço. Então vocês estão entendendo por que o oxigênio é o átomo central? Aí vem o outro hidrogênio aqui do lado e fica aqui bonitinho ligado com ele. Então agora olha só, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 elétrons. Nós não temos que distribuir 8?
e o oxigênio não precisa completar o octeto, então esses 4 elétrons restantes nós colocamos aqui em cima. Belezinha? Então completou. Todo mundo completou o octeto, todo mundo está feliz da vida. Então, pessoal, lembre-se aqui de uma coisa. É estrutura de Lewis. Então, observem que aqui eu tenho pauzinhos e bolotinhas. Então, estrutura de Lewis é dos pauzinhos e das bolotinhas. Então, lembre-se que quando está pedindo estrutura de Lewis, é pauzinho e bolotinha. Igual eu fiz aqui, pauzinhos e bolotinha. Se colocar tracinhos aqui em cima vai estar errado, se colocar bolotinhas aqui vai estar errado. Beleza, pessoal? Então, a estrutura de Lewis é a maneira certa com qual nós representamos as ligações químicas. Então, lembre-se, é bolotinhas e pauzinhos. Então, vamos ver agora outro exemplo da estrutura de Lewis aplicada agora para íons, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo é contar quantos elétrons nós temos aqui. Beleza? Então, temos a camada de valência, tá? Sempre envolvidas as camadas de valência. Então, são 4 do carbono, mais 3 do hidrogênio, mais 6 do oxigênio, mais 1 dessa espécie aqui que foi ganhada. Tranquilinho? Até aqui, pessoal. Até aqui acho que não tem problema para ninguém, né? Se nós fizermos essas contas, vocês vão achar 14 elétrons a serem distribuídos entre essas espécies. Agora eu pergunto para vocês: quem que vai ser o átomo central? Vai ser o carbono? Vai ser o hidrogênio? Vai ser o oxigênio? Bom, se nós fôssemos analisar pela eletronegatividade, o hidrogênio ganharia, certo? Ele é o menos eletronegativo. Só que nós já vimos que o hidrogênio ele não tem espaço para fazer ligações. Enquanto o carbono ele consegue fazer 4 ligações e o oxigênio 2. E além do carbono conseguir fazer 4 ligações, ele é o menos eletronegativo. Então, pimba, galera. Ganhou o carbono, ele é o átomo central. Então, aqui no segundo passo, o carbono é o nosso átomo central. E agora o nosso terceiro passo, que é preferencialmente completar o octeto. Então vamos lá. Está aqui o nosso átomo central. Vamos ligar esse carbono com os hidrogênios aqui do ladinho. Belezinha? Ah, mas por que você já fez isso? Porque olha só, se eu ligar dessa maneira, todos os hidrogênios vão estar com seu octeto completo. Vocês concordam comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono também completou o seu octeto, certo? E os elétrons restantes nós distribuímos aqui no oxigênio e fica todo mundo feliz da vida. Tranquilinho? Então aqui eu tenho 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então tá todo mundo bem distribuído, todo mundo feliz da vida. Só que uma coisa, pessoal, isso gera dúvida pra caramba. E isso é importante vocês saberem. Algumas pessoas poderiam perguntar se nós poderíamos fazer isso daqui. Todo mundo com seu octeto completo, né? E todo respeitando, né? A estrutura de Lewis. Pessoal, isso daqui está errado. Não pode fazer isso. Aí vocês devem estar se perguntando: Emerson, por que não pode estar fazendo isso? Não está seguindo a receitinha correta? Teoricamente sim, pessoal. Só que é preferencialmente ter elétrons no mais eletronegativo. O oxigênio ele tem uma eletronegatividade muito maior do que o carbono. Então, o excesso de elétron não tem por que estar no carbono. Gente, isso na prática causaria uma reação explosiva.
explosiva, mas explosiva a ponto de não ficar nem gente para contar a história. Então, no papel, isso existe. Na prática, não. Então, se vocês representarem a estrutura de Lewis dessa maneira, estaria errada. Beleza, pessoal? Então, lembre-se que quando vocês forem fazer, tomem cuidado, porque se tiver um excesso de carguinhas, né, vocês coloquem elas no carinha que é mais eletronegativo. Tranquilo? Tranquilo, né? Bom, reconheço que dessa vez nem deve ser tão tranquilo assim, mas com o tempo, com alguns exercícios, né? Em breve, nas novas versões das apostilas, eu vou disponibilizar alguns exercícios para vocês. Então agora vamos aqui ao último exemplo também, que eu acho interessante. Acho interessante nós falarmos dele. Primeiro de tudo, então, nós vamos contar quantos elétrons nós temos na camada de valência. 1 do hidrogênio, mais 5 do nitrogênio, mais 6 vezes 3 do oxigênio, certo? Então aqui nós temos 24 elétrons a ser distribuído nessa espécie, certo, pessoal? Segundo passo, então, determinar quem que é o átomo central. Bom, nisso nós já estamos careca de saber como nós vamos fazer isso, né? Então, o nitrogênio é o nosso átomo central. Agora nós iremos fazer a distribuição dos elétrons e ver se vai funcionar. Tranquilo? Nitrogênio aqui, vamos colocar ele então, começando a ligar com oxigênio, com hidrogênio, com oxigênio daqui e com oxigênio daqui. Lembrando que o nitrogênio faz 3 ligações. Beleza? Então agora nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 elétrons distribuídos. Precisamos distribuir 24, certo? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ficou faltando 2 elétrons aqui embaixo. Beleza? Então, essa estrutura que nós tentamos desenhar falhou. E eu já poderia falar de cara para vocês que essa estrutura seria falsa. Por quê? Na prática, não há muita estabilidade entre oxigênio e oxigênio junto. Eles não tendem a se ligar dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Correto, pessoal? Então, como que isso poderia ser resolvido? Como que esse problema ele é resolvido? Nós poderíamos fazer da seguinte maneira. Nitrogênio, né, como átomo central, e junto com esse nitrogênio, toda essa galera eletronegativa vai estar junto com ele, beleza? Então olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse hidrogênio agora vem e é ligado com um cara bastante eletronegativo. Aí algumas pessoas devem estar assim, tá me confundindo. Mas não tá não, pessoal. Sabe por que não tá? Vou explicar para vocês o porquê que isso daqui é feito dessa maneira. Quando nós temos um cara muito eletronegativo, como o oxigênio, fazendo ligações covalentes com um cara com uma eletronegatividade muito menor, no caso o hidrogênio, né, que de todos dá aquela tabelinha, é o que tem a menor eletronegatividade, gera um negócio chamado efeito indutivo, que somente quem for fazer ensino superior vai aprender isso a fundo. E eu vou falar nas nossas playlists de superior o que é o efeito indutivo. Então, o efeito indutivo é muito melhor para a molécula do que essa primeira estrutura aqui. Vocês querem ver como que desse jeito que eu fiz vai dar certinho? Então olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Beleza? Se nós tentarmos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O nitrogênio aqui vai ficar faltando um parzinho de elétrons. Concordam comigo? Então vamos de novo para quem não acompanhou. Olha só, quantos elétrons nós temos atualmente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Eu preciso pôr mais elétrons aqui. Então vamos tentar. Eu tenho 12 já. Então se eu tentasse 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24. O nitrogênio estaria faltando. Só que o oxigênio ele não pode fazer mais de uma ligação, então ele vem e faz uma duplinha aqui com o nosso hidrogênio. E aqui nós completamos dessa maneira os elétrons que estavam faltando. Aí algumas pessoas vão estar se perguntando assim: ah, mas você disse que o nitrogênio pode fazer 3 ligações. Sim, o nitrogênio pode fazer 3 ligações, mas nós não podemos esquecer que preferencialmente precisamos completar o octeto. Beleza? Vamos conferir então se nós temos 24 elétrons nessa espécie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Todo mundo com o seu octeto completo, todo mundo feliz da vida. Belezinha, pessoal? Então tá, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um pouquinho grande, né? Mas eu expliquei com bastante calma para que vocês não tenham dificuldade e arrasem no vestibular, arrasem no ensino superior, em todas as áreas da vida de vocês. Beleza? Se gostou, não esqueça de dar aquele like, compartilhar com os coleguinhas e assinar o nosso canal, né? Então tá, forte abraço e até já.